ao vivo, direto dos estúdios, com o tema suicídio. Sim, precisamos tocar nesse assunto. E o psicólogo Rafael Magalhães, que é parceiro deste projeto, que está também sendo encabeçado pela Secretaria de Assistência Social do município, explica cientificamente para você, revestido de propriedade técnica, o porquê não é tão grave assim. Pelo contrário, é imprescindível que nós toquemos nesse assunto, né, Rafael? É muito importante nós falarmos a respeito, por quê? Porque se trata de prevenção. Quando nós falamos a respeito, nós aprendemos, nós temos consciência disso e a partir deste ato nós temos atenção no comportamento, nos sentimentos e nas emoções das pessoas que estão sofrendo algum tipo de perturbação psicológica. Né? Afinal de contas, se você não sabe, você que está assistindo, o suicídio nada mais é do que o atentado contra a própria vida, de maneira intencional e consciente. A pessoa ela sabe o que está fazendo e ela tem intenção não de colocar fim à própria vida, mas de acabar com o sofrimento. Muitas pessoas acham, né, questionam muito essa questão, ela se matou. Não. Ela buscou cessar o sofrimento através do fim da vida, de dar o ato ao fim da vida. Né? É muito importante a gente falar a respeito, não para incitar, não para incentivar, muito pelo contrário, né? Como eu disse, para nos atentarmos na rotina da pessoa, no comportamento, para assim ceder ajuda, ceder atenção, ceder ouvidos a ela, porque ela vai desabafar se ela encontrar alguém para conversar a respeito. É muito importante, Rafael, a vinda de vocês. Eu agradeço novamente você, Ednei, pela disponibilidade de tempo. Mando um abraço em tempo para o pessoal da Secretaria de Assistência Social, o CREAS aqui representado. Nós do jornalismo, nós estudamos, isso é difundido em academia, aqui mesmo pela casa já tem mais de meia década, certamente, que nós não retransmitimos notícias sobre suicídio. A gente tem a teoria acadêmica que diz que suicídio não é notícia, a não ser que envolva personalidade pública, notória. Mesmo assim, não é pelo viés suicídio, e sim pela figura pública representada. Então a gente acaba não dando esse tipo de notícia aqui, mas vale informar que existe diferença de tratar do assunto. Uma coisa é a gente dar cobertura a um fato dessa natureza. Outra coisa é você estar aqui com a Ednei, por exemplo, e ter do outro lado da tela alguém que está oprimido, sofrendo e tendo algum tipo de pensamento negativo. Oliveira, é muito importante a gente falar a respeito disso, justamente pelo fato de alertar a sociedade. A gente sabe que o suicídio, infelizmente, é um problema social, mais profundamente biopsicossocial. Por que bio? De biológico. Tá? Pessoas que têm alterações hormonais, neurológicas, né, que passam por algum tipo de doença mental. Ok, psicológico, que está passando por um tormento, por uma crise, inclusive essa pandemia também aumentou, infelizmente, o índice de suicídio. Abrindo um parênteses aqui, a cada 40 segundos morre uma pessoa por suicídio. Hoje no Brasil são mais de 13 mil casos e no mundo mais de 1 milhão. Tá? Numa sala de 30 pessoas, 5 já pensaram em suicídio. É triste, é um dado triste que precisa ser falado para levar consciência na sua casa, né, nas pessoas que acompanham, principalmente as pessoas da área da saúde mental. Eles precisam que sejam falados. É informação, é conhecimento, né? A educadora social também está conosco, Ednei Sandim, ela vem aqui representando o CREAS. Até é importante a gente mostrar para as pessoas que o município não está à margem, aquém da importância desse assunto, né, Ednei? Existe hoje difundido um programa de política pública para atender essas pessoas, seja através do CREAS, enfim, da assistência social como um todo? Sim, né? Além do CREAS, né? Nós temos o CRAS, né, da família, o CRAS Conviver. O CRAS da família fica na Cidade Alta e o CRAS Conviver na F5. E nós lá no CREAS, nós fazemos o acolhimento, né? Quando aparece alguma situação, tanto de idosos, crianças, adolescentes, né? A gente faz esse acolhimento. Caso a gente vê a necessidade de a gente acompanhar, que a maioria dos casos tem que se passar pelo CAPS, nós encaminhamos
para o CAPES, que daí, no caso, é feito o atendimento pela psicóloga e pela assistente social, que faz o acolhimento e aí é encaminhado. Mas tem vários centros de referências que podem, né, que pela assistência social que faz, né, esse acolhimento com essas pessoas que necessitam. Infelizmente, como o Rafael falou, né, hoje em dia, infelizmente, ainda é um preconceito pela sociedade, é um tabu, muitos não gostam de falar por medo de preconceito. Mas é algo, sim, que tem que ser falado, para a gente prestar atenção nos sinais das pessoas que convivem com a gente, não só dentro de casa, mas até dentro do ambiente de trabalho. Nós temos pessoas que passam por essa situação, tanto de depressão, ansiedade, porque até mesmo a ansiedade ela vai virando, conforme o tempo, uma depressão, né? Então, a gente tem, sim, né, esses centros para poder atender essas pessoas que necessitam. Depois eu quero perguntar mais para você a respeito da rede, de como funciona tudo isso. Só vou pedir a licença, por gentileza, a vocês dois, que continuem conosco até o fim do programa. Vai ser um bate-papo muito bacana aqui, um dia bastante... A Dineile Sandim e o Rafael Magalhães, psicólogo e educadora social, permanecem conosco. Eu vou até aproveitar o gancho, viu, doutor Rafael, com relação à situação que nós estamos tratando aqui, sem querer que você entre no mérito, óbvio que não, mas é sobre a questão financeira. Muitas vezes isso embala casos de suicídio também. A pessoa fica tão transtornada por causa de dívidas, de embaraços orçamentários, que leva ele a fazer besteira, né? Perfeito, Oliveira. Isso já envolve a questão social. Nós temos casos de aumento de suicídio, do índice de suicídio entre idosos, justamente por causa disso. Nós programamos a vida toda para uma aposentadoria, fazendo planos de viagens, né, de curtir mais a vida, só que se esquece que depois da aposentadoria ele não está mais produzindo como antes. Foi uma vida toda produzida e a grande parte do índice de depressão nos idosos é por conta disso, da mudança de rotina. Tá? Você falou em relação também à falência, né? É uma questão. Nós temos a questão também de pessoas que, além da saúde mental, algum tipo de saúde de doença mental, nós temos também questões de amputação, né? Mudanças drásticas de vida, além do luto, morte, né, de parentes. Famílias com conturbações de relacionamentos. Nós temos também questões de separações, de violências domésticas, uma coisa, abusos. doutor, desculpa, eu tenho velha mania de ficar interrompendo, mas é para não perder o gancho. Perfeito. A hereditariedade também é um dos fatores? Com certeza. Tem aí, essa questão? Sim, tem aí a questão da hereditariedade, tá? Conta bastante também. Ou seja, o pai fez, o tio fez, um avô fez... Nós temos, os estudos, eles mostram que a gente tem uma porcentagem aí genética, né? Uhum. O histórico também da família. Por isso que é necessário esse acompanhamento. Não significa que irá fazer, não é isso. Existe uma predisposição a desenvolver esse comportamento também, tá? Existem dois grandes fatores de risco hoje em relação ao suicídio. O primeiro é que uma pessoa que cometeu o suicídio, se ela não passa por acompanhamento psiquiátrico na questão medicamentosa e se ela não passa por acompanhamento psicológico, ela vai tentar novamente o suicídio, tá? Tanto que a gente tem casos aqui na nossa cidade, infelizmente, de pessoas que acabam indo para o hospital porque não teve sucesso, né, no ato suicida, elas saem, passa algum tempo, elas retornam de novo. É muito importante a gente ter serviço especializado de saúde mental para esses casos. E a outra questão, o segundo fator de risco muito importante a ser prestado atenção é a questão da saúde mental. Tá? Transtornos de humor, que dentro dessa classe de transtornos de humor, depressão, transtorno de bipolaridade e transtorno de personalidade. Passou transtorno de humor, esquizofrenia. Tá? Fora essas doenças de ordem mental, a gente também tem o uso abusivo e constante de drogas, tá? de substâncias psicoativas, no caso. Tá? Esses dois são casos de muita atenção, porque são riscos, né? São riscos que levam à ideação suicida. Agora, existem os fatores, como eu falei, sociais também, a impulsividade.
Por exemplo, para a gente já resumir tudo, como que você percebe que a pessoa ela corre o risco, além das doenças mentais? A gente chama de 4D: depressão, desespero, desamparo e desesperança. Tá? A anteninha já liga. Depressão, já presta atenção porque envolve medicação. Infelizmente, alguns pacientes trocam de medicação e aí aumenta ainda mais, né, o comportamento. Desespero, essa pessoa já tentou de tudo, está desesperada para acabar com aquele sofrimento. Desamparo, ela acha que já não tem mais solução. Tá? Desespero, desesperança, acha que não tem mais solução para a vida dela. Esses 4D já ajudam muito a gente ficar atento ao comportamento, à ideação suicida. Certo, eu vou já com a Dineile também, para a gente saber como que funciona isso na rede do município. Complementar a pergunta que eu faria para a Dineile, nós estamos na campanha do Setembro Amarelo, que é exatamente o objetivo de enfrentar e tocar numa ferida extremamente inflamada na sociedade atual, né, que é o suicídio. Certo? E a gente precisa falar disso, principalmente as pessoas que estão em casa com pensamentos negativos, para elas saberem como elas são acolhidas e como tudo começa nele. Você que vem representando o CREAS, acho que ninguém melhor indicada para falar sobre as políticas públicas existentes hoje no município. Então, eu como representando o CREAS, né, nós temos uma rede excelente, né, na assistência social, que são os CRAS, como eu já disse, o CCI, que atende os idosos, né? E nós, lá do CREAS, nós fazemos o fortalecimento de vínculos, né? Com essas crianças, adolescentes, mulheres vítimas, né? Que estão passando por essa situação. Então, nós fazemos um acompanhamento. Como que é feito esse acompanhamento? Nós buscamos, por exemplo, aconteceu de uma criança, um adolescente se automutilar, né? Está passando já para o início de uma depressão. Nós marcamos um horário com aquele adolescente, levamos até o CREAS. Eu, como educadora, vou fazer o fortalecimento de vínculo com aquela criança, com aquele adolescente. Nós vamos conversar, nós vamos fazer atividades, nós vamos ativar a fé, a esperança daquele adolescente, entende? Porque, assim, até o Rafael não comentou, mas, assim, muitos casos hoje em dia que acontece, questão do suicídio, automutilação em questão de crianças, adolescentes, geralmente são casos que sofreram abusos, crianças que tiveram seus direitos violados. Então, até adultos, né, que lá no passado sofreram algo e às vezes não falam, não buscam ajuda, elas vão chegar a um ápice que elas não vão aguentar, né? Então, precisa procurar, precisa se falar e precisa ir atrás. E nós temos uma rede maravilhosa na assistência social que está de portas abertas para receber a sociedade. Mas, como se diz, a gente precisa que as pessoas nos busquem, né? Que as pessoas não nos falem, vá até nós, né? Porque nós não temos uma bola de cristal para adivinhar quem está passando por essa situação, né? Então, geralmente, no CREAS já aconteceu, né? Mas a gente tenta reativar essa fé e a esperança dessas pessoas que estão passando por essa situação, né? Então, não deixe de falar, não deixe de correr atrás, entendeu? Não deixe chegar ao seu limite, né? Porque todos nós, qualquer um pode passar pela depressão, né? Até por perda de um parente, por perda de um filho, né? Por questão financeira, a gente acaba chegando, né? Ainda mais agora nessa questão da pandemia, aflorou a pele, né? E tem muitas pessoas passando por essa situação. Então tem aí o CRAS Conviver, o CRAS da Família, tem o CCI, tem o CAPES e tem o CREAS, que estão todos de porta aberta para receber, e até mesmo o Conselho Tutelar. Certo. O doutor Rafael permanece com a gente também, psicólogo. Doutor, o entretenimento, esse contágio, essa animação, esse chá de ânimo também é importante, né? Eu costumo dizer que muitas vezes a gente que é comunicador aqui não faz ideia da diferença que a gente pode fazer, e isso não é para nos vangloriarmos, não, pelo contrário, é para sentirmos o peso da responsabilidade mesmo diante da telinha aqui. Sim, perfeito. Isso se chama rede de apoio, né? Estreitar relacionamentos, ter momentos de lazer, né? A mediação entre a dor e a alegria. Nós precisamos atividade física,
como a Dinelli falou, exercer a fé. Você precisa, independente do que você acredita, exerça a sua fé. Né? Rede de apoio, quando eu falo, familiar, se não tem familiar, amigos, né? Nos cursos, a gente tem pastor, a gente tem padre, a gente tem professores, nós temos, né, vários meios, né? Nós temos amigos, nós temos vizinhos que podem nos ouvir, que podem ser uma mão a estender. Né? Nós temos também, além do CAPS, você está com alguma dificuldade, tem o CVV, Centro de Valorização à Vida, 188, você liga, vai ter alguém que foi treinado e capacitado para conversar com você. Não estou me sentindo bem, eu estou triste. Né? Todo esse contexto de apoio fortalece. Por quê? Porque nós somos seres sociáveis, nós somos seres produtivos, nós acordamos com o objetivo de algo, né? De produzir, de conquistar, de aprender, de compartilhar. Isso é que fortalece, mesmo em dias tristes. A diferença de uma pessoa que está depressiva é que ela não produz mais. Justamente por isso, por procurar ajuda, para entrar com uma medicação, por um acompanhamento. Oliveira, deixa eu falar em relação a uma coisa muito importante. Você que tem um certo preconceito em relação à terapia. Eu fiz uma fala muito importante ali no JVC em relação ao Setembro Amarelo, e aí me lembrei desse fato que muitos adolescentes, muitos jovens e adultos, inclusive, sem ter vergonha, porque fala que psicólogo é coisa de louco. Hoje eu entendo essa ideia. E realmente eu confirmo. É para loucos pela vida, loucos por aprender, por buscar soluções, por entender que tem uma certa sensibilidade de ver muitos problemas e precisar de uma orientação, de uma escuta qualificada, de olhar para esse problema de diversos ângulos. Né? Não existe só um jeito de resolver problemas. Por isso, se você acha que é louco pela vida mesmo, por buscar soluções. Então seja você também essa pessoa louca por viver, louca por buscar se desenvolver, por buscar possibilidades. Isso que é o mais importante, ok? Bom, gente, o Olho Vivo de hoje foi muito especial, sobretudo pela sua presença. Aí do outro lado, a confiança depositada no nosso trabalho. Mas nós também podemos trazer aqui alguns temas que são relevantes, de utilidade pública, dentre eles a questão do Setembro Amarelo, que é um marco para que a gente possa falar de um assunto que parece intocável, mas não é. E eu quero agradecer a presença. Estiveram conosco aqui a educadora social Dinelli Sandim, também o Dr. Rafael Magalhães, psicólogo e parceiro deste projeto que acontece em Alta Floresta e desse momento que estamos vivendo agora, inclusive com inclusive título, né? Fique Vivo, nome de uma campanha. Eu vou agradecer os dois, deixar o espaço aberto para os dois no seguinte aspecto. Eu queria muito que vocês focassem a consideração final de vocês, Dr. Rafael e a Dinelli, aquela pessoa que sofre, que está do outro lado. Eu queria muito chamar a atenção dessa pessoa, preste atenção no que o Dr. Rafael vai falar para você que está pensando alguma coisa ruim, que está passando pela cabeça fazer alguma besteira. Seja pelo motivo que for, preserve o seu maior patrimônio, a vida. Eles vão falar com você agora. Meninos, me desculpem pela liberdade, vou chamá-los assim. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós somos imensamente gratos, Oliveira, por essa oportunidade, né, os meios de comunicação abertos para falarmos a respeito de um tema muito importante e relevante hoje, no contexto em que a gente vive. Mas eu gostaria de deixar um recado para você que tem uma família que faz você sofrer, né? Ou você que tem pensamentos perturbadores, você que já passou por algum tipo de trauma, você que faz algum tipo de acompanhamento e toma medicação. Não tente, sob hipótese alguma, enfrentar isso sozinho, porque nós não nascemos sozinhos, tanto que dependemos, né, de uma mãe e de um pai. Você não é sozinho porque na velhice nós dependemos de outras pessoas. E imagina se a vida como que seria se nós fôssemos sozinhos. Então não enfrente isso sozinho. Aceite com o objetivo e a intenção de entender que a melhor ajuda hoje, às vezes é um remédio, às vezes é uma internação, mas isso é para o seu benefício, para o seu melhor.
A vida, quando a gente fala no presente, né, passado, presente e futuro, a vida hoje é um presente de novas possibilidades, né, de novas oportunidades, de refazer, de recomeçar, de reconstruir. Então, nada é perdido, nada. Né? Nós estamos aqui de braços abertos, de ouvidos atentos, de olhos espertos para te ajudar no que você precisar. E sempre há algo a buscar, sempre há algo a oferecer. Você nunca estará sozinho, tá bom? Conte conosco, conte com os serviços da nossa cidade, né? Ele existe justamente para isso, para te ajudar. E nós temos esse direito e nós aqui temos o dever de te ajudar também, tá bom? Odinei, eu coloquei você numa fria, falar depois do Dr. Rafael Magalhães, mas eu vou preservar o seu direito às considerações finais também, tempo a agradecê-la. Obrigado pela disponibilidade de tempo de estar aqui também, fique à vontade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, com vocês, grata. E o que eu tenho para dizer para você que está na telinha e estiver passando por essa situação, está aqui, ó, na nossa camiseta, fica vivo. Ainda há esperança. Se ninguém te disse hoje, você é muito importante e sua vida tem muito valor. E estamos aqui de braços abertos para te acolher. Então, vem com a gente, procure a gente que nós estamos aqui. Mas fique vivo, tá? Aí, recado dado. Obrigado, meninas. Sejam sempre muito bem-vindos.